Todos. Gratidão pela presença de todos. E o acaso não existe, né? Estamos reunidos aqui no momento certinho, com as pessoas certas. E para ouvir também a mensagem que estamos precisando. E quem mais precisa sou eu. Porque quem fala, o ouvido que está mais perto é o meu, né? Então, sou eu que estou precisando mais. Eu faço sempre esse comentário porque nós que vamos falar, eu não me julgo um palestrante. Eu gosto de falar, gosto de conversar. Então, eu vim aqui hoje para a gente fazer uma reflexão junto, certo? E eu gosto de falar isso do primeiro ouvido que ouve é o meu, porque muitas vezes a gente estuda um tema inúmeras vezes, né? A gente que está dentro da doutrina espírita, a gente não esgota de estudar. É impossível uma pessoa falar, eu já estudei todo o Evangelho, agora eu vou estudar todo o livro dos Espíritos, vou estudar todo o livro dos Médiuns, vou esgotar as obras básicas. Não tem como, porque cada vez que a gente abre o Evangelho, que tem que ser nosso livro de cabeceira, quando a gente lê, eu falo, mas peraí, isso aqui estava aqui? Como que eu nunca li? E você entende de outra forma. Aí você vai ler, depois passa uns dias, você lá abre aleatório, cai, fala, mas de novo essa lição? Vai ler, tá de novo uma mensagem que te cai diferente. Então, é inesgotável o estudo dentro da doutrina. Para nós aqui, espíritos ainda, que estamos caminhando, né? Devagarzinho, na nossa infância espiritual ainda, nós temos tanto a aprender. Então, eu não gosto de me colocar aqui como um palestrante, falando, dando lição de moral ou qualquer coisa assim. Eu estou aprendendo junto, caminhando. E a nossa reflexão hoje é: perdoa as nossas dívidas. Então eu faço uma pergunta aqui para vocês. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, que nós acabamos de fazer aqui, com o meu querido amigo Nilber, a gente reflete quando a gente fala, perdoa as nossas dívidas? A gente pensa, e dívidas? Sou devedor? Às vezes, né? A gente, já vi pessoas também fazer o Pai Nosso falando, perdoa as nossas ofensas. E o que está lá no final, na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca também essa palavra. Ele usa também a palavra ofensa. Mas a nossa reflexão é essa hoje. Pensamos, quando oramos, nas nossas dívidas? Vou ser sincera, muitas vezes a gente repete, né? Mas não reflete. A gente fala, sabe que devemos, mas não refletimos nessas dívidas. Então, o que hoje nós vamos fazer é isso. Pode passar para mim? Então tá lá as definições. Né? De acordo com o Novo Aurélio, ofensa é injúria, agravo, ultraje, afronta. Dívida, aquilo que se deve. Então, o que nós temos aí de mais abrangente e coerente com a doutrina espírita seria aquilo que se deve. Certo? Porque a palavra que a gente fala, ofensa, dívida, sem refletir e não sentir nada, é apenas repetição, né? Mas quando a gente pensa em dívidas, para nós espíritas, é extensivo, é muito maior. Por quê? Nós sabemos que somos uma somatória de outras vidas. Somos espíritos que já viveu outras vidas. E que se nós estamos aqui reencarnados hoje,
num planeta Terra, ainda passando para a regeneração, ainda em situação de provas e expiações, porque somos espíritos devedores. E que através de um perdão divino, que chama reencarnação, nós estamos aqui. Porque sem esse perdão divino, como que a gente poderia resgatar os débitos, se nós não fôssemos colocados à prova? O plano espiritual também nos ajuda a resgatar as provas, porque o trabalho é incessante. Quando estamos lá na erraticidade, continuamos o nosso trabalho, e com a consciência ainda mais ampliada. Enquanto aqui, nós temos a dádiva, a bênção do esquecimento, para que a gente possa reencarnar na mesma família que muitas vezes nós ficamos devedores. Com filhos, com pai, com mãe, com irmãos, com amigos, com marido, com sogra, com cunhados. Então, Deus nos concede essa bênção, esse perdão da reencarnação. Então, as reflexões hoje. Quando oramos, perdoai nossas dívidas, é mais abrangente, pois compreende os débitos de outra existência. Enquanto perdoai nossas ofensas, restringe o limite do pedido. Não está pedindo ali, só aquela ofensa que você fez. Enquanto dívida abrange. Então, nós devíamos sempre, nós espíritos, temos consciência de outras vidas, que somos espíritos devedores, a sugestão seria usar o termo dívida. Pode passar. Então, quem são os que contraem dívidas mediante as leis divinas? Então, somos nós, encarnados e desencarnados, como eu acabei de explicar. Lá encarnados de posse da visão abrangente da nossa chamada lista de dívidas, que aqui na Terra a polícia chama de capivara, que a gente vai ler lá e morrer de vergonha. Aí também nós vamos aprender a resgatar essas dívidas. Nós vamos nos preparar lá para reencarnar de posse da consciência dessas dívidas e encarnar num corpo que vai nos facilitar o resgate dessa dívida. Na família, com os amigos, no país, na cidade, tudo de acordo com a necessidade. Então, no capítulo 1 do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, onde fala das leis morais, da pergunta 614 a 648, ele nos fala que a lei divina ela é eterna e imutável e perfeita, como Deus. Se Deus é perfeito, suas leis são perfeitas. Diferente das nossas leis, aqui que são imperfeitas, porque são elaboradas por nós, espíritos imperfeitos. E está sempre se modificando. Enquanto as leis de Deus, as leis divinas, é imutável, é perfeita. Nós, dentro dessas leis divinas, nós sabemos que tem as leis que faz parte da ciência, que é a biologia, a física, a química. E as leis que também nos relacionam com Deus. As leis que tratam do tratamento aí, que faz com que nós possamos compreender o nosso relacionamento com Deus, com o nosso semelhante, o respeito que devemos ter com o corpo, com a nossa vida, com a nossa alma enquanto encarnado. Então, essas leis divinas nos regem o tempo todo. E aí, para que a gente conheça essas leis divinas,
nós precisamos saber de nós como que nós vamos estar de posse dessas leis e trabalhar dentro delas. E conseguir caminhar, evoluir, viver aqui na Terra, num mundo onde a gente é bombardeado o tempo inteiro de tantos problemas, né? De tantas picuinhas, de tantas coisas que vêm nos abalar, que nos tira, que nos desestrutura. Então nós precisamos estar firme de posse dessa lei para que a gente possa caminhar, evoluir, crescer, porque esse é o propósito da nossa encarnação, é melhorar, é progredir. Por isso que Deus nos perdoou e nos deu outra oportunidade. Não para falar, pode ir, meu filho, eu sei que você erra, eu sei que você é preguiçoso, que você é ocioso. Então, ao invés de você procurar alguma coisa boa, ler, fazer uma leitura, você passa noites a fim, até de madrugada, assistindo uma série no Netflix, mas não consegue ler um livro porque fala que dorme. Né? Não consegue fazer eu estou fazendo oração, eu durmo. Mas assiste uma série assim, inesgotável, até madrugada, até varar o dia. Então, nós não viemos aqui para isso, né? Nós não estamos de férias. Nós temos os nossos momentos de lazer, mas tudo dentro do equilíbrio, do limite, nos faz bem. Então, na pergunta 619 do Livro dos Espíritos também, Deus tem uma pergunta. Deus proporciona a todos os homens os meios de conhecerem suas leis? Se quiser ir passando conforme eu estou falando, porque você sabe que eu tenho dificuldade de seguir, sabe, gente? O Neuber me ajuda, mas aqui, graças a Deus, eu faço minhas preces, faço minhas orações, eu escrevo tudo, eu estudo, eu escrevo, mas não tem nada de demais eu falar isso aqui, né? Estou dentro do centro. Sou muito intuída, graças a Deus, com os mentores. Então, muitas vezes eu estou falando por eles, sentindo muita presença, graças a Deus. Mas tudo embasado dentro do que eu estudei, porque eles não vão usar uma ferramenta que não estudou. Então, todos nós, a resposta, podemos conhecer. E todos, mas nem todos podem compreender. O que melhor compreende são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Mas todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Aquilo que eu acabei de explicar. Então, todos nós podemos conhecer essas leis, mas nem todos vamos compreender. Mas um dia todos compreenderão. Aqueles que compreendem melhor já deram um passo além, já se esforçam para o bem. Então, na pergunta 621, uma pergunta que todos aqui conhecem. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta, todos sabem, né? Na consciência, que é o nosso juiz. Antes, né? Os homens buscavam na intuição, desde os primórdios. Não vamos aqui fazer uma reflexão sobre a civilização. Não é para isso hoje. Então, desde os primórdios, o homem tinha na sua intuição, né? Adorava o céu, o sol, a lua, as estrelas, a vida da natureza. Porque já tinha dentro dele esse germe. Já tinha lá na consciência. Depois veio Moisés com os 10 mandamentos. Depois veio Jesus, que é a síntese do amor. Depois veio a terceira revelação, que é para nós a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Dentro dessa terceira revelação, nós encontramos tanto sustento, tanto amparo, tanto conhecimento, mas ainda insistimos em não fazer a lição.
Quantas vezes já nos foi enviado tantos mensageiros, tantos exemplos da humanidade, que conseguiram enxergar nisso a oportunidade. Mas a maioria de nós, quando eu falo, estou incluindo eu, a gente resiste um pouco, né? Tem ali no capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama Sede Perfeitos, a passagem do homem de bem. Leiam. Aquela passagem do homem de bem, ali não dá todas as regras para um homem de bem, ali é uma prévia para quem quer seguir e prestar atenção, né? Então nós sabemos que Deus nos criou. Se você quiser pôr agora todos aqui, pode pôr. O que der, você pode pôr. Então, tudo são perguntas que eu fiz para mim e estou passando para vocês. Quando pensei na palavra dívida, né? Quem são os que contraem? Acabamos de conversar. Que dívidas são essas? Por que contraímos essas dívidas? Como e quando vamos quitar? O que é preciso reconhecermos que devemos e aceitamos pagar? Existe uma maneira para suavizar minha dívida? Tudo isso nós precisamos refletir. Deus nos criou simples e ignorantes, né? Essa explicação todo mundo já ouviu. Nos deu o livre-arbítrio, que nós também já sabemos, que é a possibilidade de decidir, de escolher, em função da nossa vontade, sem regra, sem imposição, sem qualquer condição. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Escolhemos como quisermos. Não tem interferência. Porém, é da nossa inteira responsabilidade essa escolha. Então, eu estou escolhendo, eu estou assumindo o compromisso dessa escolha. Fui eu que assumi. Eu que assinei embaixo. Porque temos a liberdade da escolha. O caminho, eu escolhi. Eu vou ter que percorrer? Vou. Vou poder desistir? Vou. Vou poder pegar atalho? Vou. Vou poder tornar ele mais difícil? Vou. Vou poder tornar mais fácil? Vou. Tudo vai depender da minha vontade, só minha, sem interferência. Sou eu que escolho, mas eu vou ter que assumir. Né? Como se diz, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós vamos ter que colher aquilo que nós plantamos nesse caminho que nós escolhemos. O instinto de conservação que todos nós, desde os primórdios, temos, né? Que é uma manifestação da lei natural, encontra-se nele o orgulho, que tem origem no egoísmo. As duas chagas que vêm nos acompanhando. Que era para ser o que nós íamos usar para a nossa conservação, para a nossa defesa, para a evolução normal do ser humano, nós exacerbamos esses dois sentimentos, tornando vício, usando ele de forma errada, potencializando esse orgulho e esse egoísmo. E o que fez com que nós acarretássemos essas dívidas através das nossas escolhas. Tínhamos sempre escolha. Então, quando nós, cego pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, não enxergamos isso. A gente sempre acha alguma coisa para justificar aquilo que nós estamos potencializando através do orgulho. Não queremos ver, não queremos enxergar.
A Hernance Dufour, eu vou falar aqui do livro depois, Reforma Íntima Sem Martírio, ela fez uma listinha pequena, que tem muito mais, que eu vou ler aqui para não esquecer. Quando a gente abusa do egoísmo, do orgulho, que desencadeia uma série de outros vícios, que nós vamos nos enroscando, nos endividando e nos perdendo nesse looping, né, de idas e voltas, endividando às vezes até mais. Julgamos ser mais do que somos. Concentramos mais energias e pensamentos na vida terrestre. Desejamos viver o melhor possível, mas procuramos de todas as maneiras realizar desejos, muitas vezes inúteis e desnecessários. Igualdade para nós é dar o direito ao outro, que ele quer só para si. Ser fraterno vai lhe impor sacrifício do seu bem-estar. Liberdade, descanso para si, mas não para o outro. O sentimento de personalismo arrasta o homem que nada vê diante de si, atrás de si ou acima de si. E então seu orgulho não conhece medidas. O orgulho é soberbo e esconde-se na vaidade. Essa fala é da Hernance Dufour, pelo psicografia do Vanderlei Oliveira. Então, quanto de nós fazemos isso? Né? Muitas vezes, para você sair, para fazer alguma forma de caridade, nós precisamos deixar, né, a nossa casa, o nosso conforto, a família, que às vezes sufoca a gente também, que exige demais da gente, que muitas vezes a gente tem que se impor, falar, agora é minha vez, é a minha hora. Ah, mas você não precisa, a caridade começa em casa. Sim, nós não vamos deixar de acolher a nossa família, mas tudo dentro do equilíbrio. Acabamos de aprender aqui com a Hernance que o desequilíbrio gerado pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo é que faz com que nós nos perdemos. E às vezes esse pedacinho que a gente tem é usado até mesmo contra nós, para que a gente se acomode nessa zona de conforto. Ah, eu já sirvo a minha família. Minha família me requer muito. O meu marido vai brigar, vai criar caso comigo. A minha mulher vai me encher o saco, vai criar caso. O meu filho vai ficar de bico, não sei o que. Não. A Hernance nos ensina que somos nós. A escolha é nossa. Se eu posso fazer para a minha família, eu também posso me expandir para a sociedade. Porque é meu dever. Meu dever não é só servir a família. Não é isso. O meu trabalho como espírito, como homem de bem, se estende à sociedade. Como que nós não tiramos lição se a gente não vai fazer o que é preciso? Eu ainda não comentei, vou abrir aqui um parêntese, mas o Neuber estava lá e a Gislaine, que hoje não pôde, que está num curso. Sábado nós estivemos aqui fazendo as marmitas, graças a Deus. Só aqui na frente, no centro, foi distribuído 94, né, meu amigo? 94 marmitas. E as que ficaram, como sempre a gente faz a mais, que eu já nem sei o tanto, acho que deu umas 70, 61, nós levamos numa instituição onde são crianças que são tiradas da família por maus trato e uso de droga, o juiz destitui momentaneamente e fica nesse lugar. Enfim, fomos lá conhecer, levamos tudo, mas o que me tocou? Que se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse ido lá, uma criança deficiente,
de 17 anos, e que ele é louco por banana. Gilson, queria te contar, porque é através da Gilson que nós ganhamos as bananas. O menino aplaudia, ria, faltava chorar, porque estava comendo uma banana. Pensa, aquilo tão simples, mas me tocou tanto, porque eu cheguei em casa, tinha 2 bananas meio feinha, já, porque o calor, né? Eu olhei assim, não, eu vou comer desse jeito que tá, né? Porque eles são para mim. Primeiro a gente tem que olhar o que eu estou aprendendo, valorizar. E sabe por que essa criança estava lá? Porque a mãe tem 3 filhos deficientes. E ela não tem condição de alimentar os 3. Ela só pode alimentar 1. 2 fica lá para poder comer. E ela vai visitar. A mãe vai lá visitar, que eu perguntei. Então, nós precisamos sair, né, desse ego nosso, que a gente massageia ele. Né? Que o ego é o centro da consciência inferior, enquanto o eu é o centro superior da consciência. Bem diferente, né? Então, em vez da gente estar massageando esse ego, sai dele, vai viver. Dá para a gente viver para a sociedade. Dá para a gente fazer, só querer. Tudo depende de nós, das nossas escolhas. Então, vou ficar menos endividado por conta só disso daí? Não, não vou. Tenho muito ainda para fazer. Tenho muita marmita ainda, né, gente? Independente disso, tem muitas outras coisas envolvidas. Então, o que eu quis mostrar para vocês, que não é o fato de sair para fazer a comida, é o que vem junto, é o pacote, é a convivência, é o relacionamento, é aonde você vai, é o que você aprende com todo mundo, é ter mente aberta para aprender, é não achar que sabemos tudo, que conhecemos, que estamos acima de tudo. Não estamos acima de nada, só Deus está. Nós estamos aqui na condição de espírito inferior, aprendendo. E se alguém sentiu que magoei o orgulho, sinto muito, mas é a verdade. E as palavras estão nas obras de Kardec e no livro da Hernância do Fogo. Somos espíritos inferiores, sim. Dói? Dói, mas é o que nós somos, é a realidade. Né? Então, para que eu possa começar a quitar essas dívidas, primeiro passo, é isso que eu comecei a falar, é aceitar. Aceitar que eu devo. Olha, eu devo. Sabe? Eu devo e quero pagar. Hoje a gente vê muita gente que não faz isso nem mediante dívidas simples de objetos contraídos aqui na Terra. Coisas materiais. Que compram um celular com a intenção de não pagar. De fazer coisas assim. Então, essas pessoas já ainda estão num estágio, é aquilo que eu falei lá no começo. Conhece, mas não compreende. Porque acha, eu vou lesar lá, nossa, aquela empresa que faz o celular lá, tá rica, tá milionária, vende não sei quantos aparelhos, e daí? É deles, não é meu. Se eu comprei, eu tenho que ter o comprometimento de pagar. Eu só vou fazer aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo. Né? Porque eu contraio uma dívida no cartão de crédito de 1.000, um exemplo, mas eu ganho 100, como que eu vou pagar? É uma conta fácil de fazer. E do mesmo jeito são nossas contas morais. Quando eu estou lá na erraticidade, eu quero assumir uma prova gigante para me pagar, que eu vejo que vergonha essa minha cara. Meu Deus, como que eu fiz isso?
Aí peço aquela prova difícil, né? Chega aqui, não consigo. Não consigo pedir além das minhas forças. Mas só que Deus dá dentro das nossas forças. E mesmo assim, a gente acha que é sofredor. Que Deus nos deu uma prova tão difícil. Como que eu carrego essa prova? Como que eu sofro? Só comigo aconteceu isso. Então, primeiro aceitar, entender, compreender. Porque não adianta eu ficar pedindo perdão, perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Não, perdoa a minha primeiro. Porque se eu não entender o que eu devo, eu vou entender o que ela deve. Primeiro eu tenho que entender as minhas dívidas. Me compreender, me aceitar. Que eu sou espírito inferior, que eu estou aqui porque eu devo. É simples. Né? Santo Agostinho, na questão 919, ele pergunta, no Livro dos Espíritos, qual é o meio mais eficaz para nos melhorar e nos resistirmos ao mal? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu preciso me conhecer. Ver as minhas tendências. Para onde eu estou pendendo mais. Começar a me policiar, a vigiar, a orar e vigiar. Eu mesma, não é vigiar o vizinho. Se comprou carro, se mudou a casa, se reformou isso, se fez botox, se fez lipo. Não, vigia você, teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas atitudes. Às vezes você vai falar uma coisa, reflete, pensa. É necessário que eu fale isso? É necessário que eu faça um comentário desse? Não é fácil, mas a gente começa um pouquinho. Aí vai treinando, vai treinando, vai treinando. É um exercício diário. Diário. Para que a gente possa estar conhecendo e aceitando. Ah, eu sou orgulhosa, eu sou teimosa, eu quero ensinar tudo, eu quero passar por cima, eu quero fazer. Me reconheça e daí. Vou tentar melhorar. Se eu sou espírito inferior, eu estou aqui para isso. Se eu fosse perfeita, eu não ia estar encarnada aqui. Né? Eu já tinha ido embora. Então, o homem só vai melhorar o seu progresso moral. O homem, não é as mulheres. Brincadeira. Só eu brincava isso com o seu Lauro, né? Mas todos nós só vamos crescer, melhorar, progredir moralmente quando a gente trabalhar isso em nós. Nos conhecer. E demora, gente. Todo mundo aqui, eu não sei se vocês conhecem, o Haroldo Dutra Dias, que faz palestras maravilhosas, um ser humano maravilhoso, sou fã de carteirinha. Fazem 2 anos eu comprei um curso dele, que é de autoconhecimento. Não consigo passar nem da metade, faz 2 anos. Porque eu começo, volto, porque eu acho tudo tão maravilhoso. E eu falo, não, vou ler de novo. Estou estudando até hoje, né? Nem cheguei até o final. E se eu chegar, não sei quando, vou começar tudo de novo. Porque essa é a chave para que a gente possa melhorar. É o autoconhecimento. Então, nós precisamos nos conhecer em situação de inferioridade e conhecer e reconhecer e aceitar que quem está no comando é Deus. Não adianta eu me revoltar com qualquer acontecimento, blasfemar, falar, discutir, reclamar. Isso só vai aumentando e engrossando os meus problemas, os meus vícios, porque reclamação é um dos vícios piores que tem. Né? Então, aceita como filho de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, e que todos nós temos a chama divina, e que Ele
nunca nos desamparou, em nenhum momento. Desde o nosso nascimento, Ele designa um protetor que nos acompanha desde o nascimento, durante toda a nossa caminhada aqui na Terra e depois no nosso desencarne. Então nós precisamos lembrar dele, pedir, conversar, nem que for para falar várias vezes, não tem problema não, ele é superior a nós. Conversa com ele. Não precisa ficar fazendo oração de frases prontas. Conversa. Como nós estamos conversando aqui, ao acordar e a hora que for dormir, à noite, no anoitecer. Na hora do descanso, deita, agradece pelo dia. E de manhã, pede a bênção. Aí fala, nossa, mas isso é coisa antiga. Não, não é coisa antiga. No meu tempo, de criança, eu pedia a benção para minha avó, para o meu avô, para o meu pai, para minha mãe. Hoje a gente não vê mais esse hábito. E é tão bom, porque a palavra bênção ela é uma extensão enorme para nós. É a nossa ligação com o Criador. É nos submeter àquilo. É lembrar que a cada dia que eu acordo, que eu abro os olhos, é graças à bondade de Deus, que está me permitindo mais um dia para eu ressarcir meus débitos. Mais uma oportunidade, o dia é imenso. A gente fala, nossa, o dia passa tão rápido, mas ele tem 24 horas. Não sei quantos minutos, não sei quantos segundos. Quantas oportunidades, quantos pensamentos nós temos o tempo todo. Será que nós não conseguimos expressar de gratidão pela oportunidade de ressarcir débitos? Ou nós já acordamos armado, pronto? Para qualquer palavra que nos for dada, você, dá uma de volta. Ao invés de pensar, vou encontrar aquele chefe chato agora, aquela pessoa intransigente, aquela pessoa que senta do meu lado que eu não suporto. Pede paciência e agradece a oportunidade que aquele ser está sendo instrumento da tua resignação. Para você olhar nele como uma forma de instrumento de crescimento, de oportunidade que Deus está te dando. Aquele inimigo, entre aspas, você pode ter feito alguma coisa para ele em outras vidas. E que agora, de alguma forma triste, que te magoa, que te dói, que te machuca, ele está te devolvendo. Porque não passa nada sem ser anotado, computado nas leis divinas. Tudo, qualquer coisa, nós vamos responder por esses atos. Porque nós temos dentro de nós o quê? As leis divinas na nossa consciência. Nós podemos lançar mão disso. Nós podemos acionar dentro de nós um mecanismo que fala, opa, está errado. Opa, peraí, não é por aí, é por aqui. Por quê? Cadê o protetor que Deus me deu? Aonde que você deixou ele? Em casa? Ou você agradece de manhã e pede para ele uma bênção, para que ele te dê força, que te sustente em qualquer vicissitude que você tiver que enfrentar naquele dia. Porque seja o que for que você passar, sozinho você nunca está. E naquele momento mais difícil, você está sendo amparada e carregada. E quando a gente aceita com resignação, que está aqui, motivos de resignação, no Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, a gente está sendo amparado. Mas quando a gente lamenta, reclama, desespera, blasfema, a gente não sente esse amparo. Então a resignação não é você ficar lá, eu aceito tudo,
Ah, eu sou uma vítima, eu sou um coitado. Não, não é isso. Resignação é compreender o porquê de que eu passo os reveses. O porquê que eu tenho que sofrer. O porquê das dores. Isso é resignar com fé em Deus. Com força, com coragem. Amparado pelos nossos protetores. Que nunca nos desampara. Como que ele vai responder para Deus? Olha, Deus, eu deixei teu filho ali um pouco, tá cansado. Eu fui assistir uma série no Netflix. Acha que um protetor vai fazer isso? Né? Um espírito evoluído? Basta você levar o pensamento. Conversa. Às vezes eu vou conversar com o meu protetor, eu falo, ó, tô vindo de novo. Você está me ouvindo? Eu falo, como se eu estivesse falando assim. Ah, eu vou te pedir de novo. Se você estiver cansado, mas você me conhece. Eu vou conversar com você primeiro. É assim, conversa, normal. Não tem problema não. Ele entende, ele sabe que nós somos espírito criança ainda, inferior. Que nós precisamos dele. A gente pedir, batei e abrir-se-á. Pedir e obterás. É sinal de humildade. Não é falar, Deus sabe que eu preciso. Não, você precisa pedir. Você precisa pedir. Você precisa bater lá na porta e pedir. Ter humildade de pedir. Então, quando a gente pede força, discernimento, nos é dado. Nada nos é negado, né? Então, nós precisamos aprender a pacificar nosso interior. Ter essa aceitação. Nos conhecer. E reconhecer como os filhos de Deus. E que Deus é Pai de amor, bondade e justiça. E que tudo dentro das leis divinas está perfeito. Nós é que não sabemos aprender e nem conversar e nem entender essas dívidas. É? Então, vamos pensar uma coisa. Tem uma historinha. A Ana perguntou se eu ia contar a história. Então, eu gosto de contar as histórias. Ela é curtinha. Está no livro aqui da Reforma Íntima Sem Martírios. Pior que agora estou esquecendo o nome da mulher. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui perto. É um nome diferente. Ela chama Rosália Severiana. Severiana. Eu não vou contar como está aqui, tá? Vou contar do meu jeito. Essa Severiana era uma trabalhadora de uma casa espírita. Ela desencarnou, foi para a colônia Nosso Lar, aonde a Hernance do Fogo, né, que é o espírito, estava lá conversando, colhendo informações, né, que é o trabalho da Hernance, que é um espírito evoluidíssimo. Quem quiser conhecer melhor, não vou falar muito, para vocês procurarem. Então, a Hernance vai lá num lugar do Lar Esperança e ela vai visitar uma parte, uma ala do hospital onde está a Severiana. Aí ela encontra a Severiana muito abatida, muito triste, como se tivesse chorado a noite toda. E pergunta, mas minha irmã, por que tanto sofrimento, por que tanta dor? O que aconteceu? Você estava tão bem até outro dia que eu vim aqui, e hoje você nesse abatimento. Lá, Hernance, sabe o que aconteceu? Eu tomei posse da minha ficha reencarnatória. Me mostraram. E eu fui ler. Vamos dizer, a capivara dela. Eu estou muito triste, eu chorei muito. Porque eu não imaginava tudo que eu li lá. Da maneira que aconteceu. Enfim, resumindo a história da Severiana. Ela trabalhadora numa casa espírita, querida, nunca teve problema, trabalhou por anos, foi sempre muito bem recebida, amparada, tinha vários amigos. Porém, ela tinha um problema com a filha, uma única filha.
um problema gravíssimo de relacionamento. As duas não se entendiam por nada. A filha tinha, sim, um desrespeito, raiva, era cruel com a mãe. E a mãe, dentro dela, deduziu que, né, tem um monte de fatores aí que entra, que ela tinha esse problema porque as duas tinham sido inimigas em outra vida. E isso foi colocado na cabeça dela e que ela foi alimentando e desencarnou nessa condição, sem a filha nunca ter um gesto de carinho com ela. Só que lá na erraticidade, como eu falei no começo para vocês, de posse com a amplitude da consciência, com a visão ampliada, com a capivara na mão, né? Com a nossa ficha, aí não tem como esconder de ninguém, estava lá escrito: Severiana tentou o aborto. Né? Então, tá lá, que a Severiana, um segredo que ela nunca tinha contado para ninguém, que ela guardava dela mesmo as 7 chaves. Ela tinha engravidado na mãe solteira e entrou em processo, né, de desespero, ficou preocupadíssimo, não sabia o que fazer e pensou em aborto. Estava na 4ª semana de gestação e ela pensou em abortar a filha. Porém, não fez. Mas ela desenvolveu esse sentimento, esse pensamento, criou forma nela, tudo. Enfim, a filha nasceu e durante aquele processo que ela passou de tentativa, de pensamento, de refletir sobre um aborto, o feto sentiu tudo. Que a gente sabe que sente. Recebeu toda aquela carga da mãe de rejeição. E aquele feto, que seria a filha dela, já tinha problemas em relação ao aborto e também em outras vidas. Então, foi uma energia mais forte ainda que ela recebeu. Então, quando ela nasce, aquilo impregnado dentro do espírito dela, lá no íntimo, lá no ser do espírito, ela toma aversão contra a mãe. Né? E a mãe nunca fez nada em relação a isso. Tinha posse de um certo conhecimento, que estudava dentro da doutrina, mas nunca admitiu para ela mesmo que o problema era ela, partia dela. Ela tinha que resolver com ela mesma isso que incomodava, que estava lá guardadinho. Como ela guardou o segredo de todo mundo, ela guardava dela mesma. Porque nós temos isso. Quando alguma coisa que a gente faz, que a gente acha que é muito feia, que o nosso juízo aqui dentro, nossa consciência, nos acusa, a gente acha um jeito de camuflar, de esconder, de justificar. Por conta do quê? Do orgulho. Né? Aí, ela camuflou aquilo lá dentro. Ela não foi conhecer a si mesma, ela não foi refletir naquilo. E que nunca ela admitiu, por conta do orgulho, que seria aquilo ali a causa da desavença com a filha. Desencarna, sem resolver. Aí fica pior. Né? Ficou pior. O conhecer a si mesmo, a se desnudar, como diz a Hernância, a tirar as máscaras, a olhar para você, não, eu admito, eu faço, eu errei, eu vou tentar melhorar, é muito melhor. E ela teve a oportunidade de se abrir com essa menina, de falar, olha, quando eu estava grávida, aconteceu isso, isso, isso. Pode ser que você, inconscientemente, sentiu isso. Então, enquanto nós estamos caminhando junto, como diz também no Evangelho, né? Vou te pedir perdão. Porque aí ela pedia perdão e auto se perdoava. Porque nós precisamos fazer isso.
A gente se reconhece imperfeito e sabe que nós precisamos melhorar, sabe o caminho, sabe que eu não vou fazer mais aquilo, eu tenho que me auto-perdoar, não me acorrentar. Falar, agora eu estou perdida, agora eu estou fadada a arrastar a corrente. O auto-perdão para ela e o perdão para a filha. Mas como Deus é Pai de amor, bondade e justiça, concede a Severiana aquilo que eu comecei lá no começo, a bênção da reencarnação. Aí se passa 20 anos e ela vem como neta da Severiana, da filha, para ressarcir aquilo que ficou mal resolvido. Gente, existem inúmeras histórias. A Hernance pede autorização para ela, para que ela pudesse narrar no livro, ela permite. Existe inúmeros, somos nós. Então, o que impede que a gente reconheça as nossas dívidas? Tem mais alguma coisa que tem, né? Você passa para mim, por favor? Esse eu já falei. O perdão, a remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. Resignação, conseguir enxergar os fatos como são e mesmo incomodado nos submeter a eles. Aí estão os livros que eu estudei e tem mais alguns que eu esqueci de anotar. Agora aí vem uma mensaginha de reflexão também para nós. 6 vantagens de ser espírita nessa encarnação. Conexão com Deus. Ser espírita proporciona uma conexão profunda com o plano espiritual, ajudando a encontrar a paz e propósito na vida. Autoconhecimento. Desculpa, fiquei na sua frente. O estudo das obras espíritas nos leva a um maior entendimento de nós mesmos e de nossas missões, promovendo o crescimento pessoal e espiritual. Prática da caridade. A caridade é um pilar do espiritismo. Ajudar ao próximo traz uma sensação de realização e contribui para um mundo melhor. 4. Superação de desafios. Compreendemos que as dificuldades são oportunidades de aprendizado, o que nos dá força e resiliência para enfrentar os obstáculos da vida. Fraternidade e comunidade. A convivência em comunidades espíritas promove laços de amizade e apoio mútuo, criando um ambiente de fraternidade e união. Conforto e esperança. A crença na vida após a morte e na reencarnação traz conforto em momentos difíceis, sabendo que a vida continua e que estamos sempre em evolução. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para o Nilber. Pode perguntar para a Gilce. Né? Mas eu agradeço a presença de todos. Eu espero que eu fui clara, que eu consegui passar a mensagem dessa reflexão para vocês essa noite. E desejo a todos uma ótima reflexão para cada um sobre as dívidas. Que Jesus abençoe cada um. Obrigada.